Se você conhecesse o verdadeiro significado da palavra liberdade, talvez você não se consideraria alguém realmente livre. Porque a liberdade muitas das vezes vai muito além daquilo que a maioria de nós pensa, daquilo que a maioria de nós espera que seja, aquilo que a gente acha que o que é a liberdade. Pois que a liberdade é a maior expressão de vida. O que eu quero dizer com a maior expressão de vida? Quando eu falo sobre a maior expressão de vida, eu quero dizer sobre a essência. Ou seja, a essência da vida está na liberdade. Está em nós sermos livres. Só que a maioria de nós tem vivido em pequenas proporções, pequenas porcentagens desta liberdade. Às vezes a gente está vivendo simplesmente 1% de liberdade e a gente acha que a gente está vivendo 100% de liberdade. Porque a liberdade, na verdade, não é aquilo que muitos de nós pensam, não é aquilo que muitos de nós já têm um preconceito do verdadeiro significado. Pois que a liberdade é a expansão, é a vida plena. Quando a gente não usufrui da vida, a gente não é exatamente livre, porque a gente está preso em consciências de alienação. Quando se trata de alienação, quer dizer algo relativo a crenças. Quer dizer que nós temos crenças. Você pode ter, ou seja, você pode ser alguém que acredita em alguma coisa. E esta crença que você tem sobre acreditar em alguma coisa é aquilo que faz você sentir-se bem. Você sentir-se seguro de alguma coisa que na verdade é grande, que você quer se assegurar de esta grandeza, de esta expansão. Então a maioria de nós chama isso de Deus. Então a partir dali já surgem as religiões, já surgem as formas de adoração a deuses. Então cada um vai criar uma forma específica de um Deus a partir de uma crença específica e fazer isso como algo superior que governa a vida, que governa todas as coisas. Isso acontece porque em nós isso já existe, isso é algo que na verdade é a nossa expressão. E esta expressão é a liberdade, é a nossa essência. É de onde a gente surgiu, é dali onde a gente nasceu, é ali onde a gente se deu a origem, é a verdade. Então, quando a gente sai desta dimensão de existência plena da essência da vida, a gente vem para os planos de limitação. A gente vive como homem, a gente tem as formas de pensamento. Só que essas formas de corpos que a gente tem, viver como homem, ter alguma coisa que parece que a gente tem uma forma específica de enxergar as coisas. Esta forma humana, esta forma de pensamento, tudo isso é alienação, tudo isso é uma forma de aquela grandeza, sair desta grandeza e colocar-se em algo pequeno. Só que quando a gente não conhece a verdade sobre nós, a gente se prende neste algo pequeno, ao invés de a gente usar o pequeno e ser a grandeza. Essa forma de a gente ter, a forma de nós usarmos as coisas pequenas, que quer dizer a matéria, quer dizer as coisas que nós temos aqui, o corpo físico, toda essa forma são estruturas de existência para que a gente venha se limitar, a gente saia da grandeza, da expansão, para limitar a nossa forma de pensamento, a nossa forma de viver, tudo aquilo que a gente tem. É isso que quando a gente está no corpo físico, ou seja, a gente vive como homem, a gente tem essa forma normal que a gente chama de humano. A gente sente que falta alguma coisa em nós, a gente sente como se fosse que tem alguma coisa que está faltando. Quando a gente tem esta sensação de falta, é como se fosse algo que está chamando a nós. Algo que parece que é um segredo, é uma coisa que tão profunda que a gente sente que a gente quer voltar, a gente quer sentir ou ter aquela sensação
que às vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue colocar isto em palavra, mas na verdade o que acontece é a expressão deste lado infinito daquilo que somos se expressando nesta dimensão humana, porque é como se fosse uma profundeza, como se fosse o lado negro, o lado da origem, o lado mais vasto do universo, do ser, porque o ser é aquilo que governa todas as coisas. Assim, o ser, ele é a expressão desta liberdade, porque ele é expansivo, ele não é definido, porque a liberdade ele quer dizer algo que não é definido. Ele quer dizer o lado onde as coisas não estão limitadas, onde as coisas não estão alienadas, as coisas não estão presas na matéria. Tá? Essa é a forma que a gente precisaria para enxergar o mundo, enxergar todas as coisas. Eles deveriam estar na base da liberdade. Então, essa liberdade é que vai nos permitir nós usufruirmos da vida de uma forma que a gente é nós, onde a gente simplesmente é o que é, sem a necessidade de alguma validação externa ou de relacionamentos com outras pessoas, de uma forma que a gente se prende em relações humanas, que a nossa visão vai estar baseada simplesmente naquilo que as outras pessoas já falam, as outras pessoas nos influenciam. Esta forma de nós termos esta comunicação é que está dando um formato, uma visão sobre tudo na vida. Isso é uma das formas de a gente entender sobre a alienação. Por exemplo, as crenças que a gente tem é uma forma de a gente sentir-se seguro. Seguro de quê? Seguro de uma forma vasta, uma forma grande, como se fosse a existência de Deus. A existência de Deus é uma expressão de uma grandeza. Você percebe que tem algo que está por detrás das coisas que a gente vive, que está governando todas as coisas. Esta forma de governação é esta liberdade, é esta expansão da vida, é esta expressão de liberdade. Por isso que a vida ele é expressada pela liberdade. A gente simplesmente vai viver a vida depois de nós sermos livres. Esta liberdade ele é expressa em todas as coisas, porque ela é a essência de tudo, a essência da matéria, a essência da existência, de onde emana todas as coisas. E então, quando a gente simplesmente está vivendo 1% da liberdade, e muitos de nós acham que já somos livres, a gente acha que estamos no 100% de liberdade, porque muitos de nós ainda não está capaz de ser tão livre que acaba se prendendo nestas dimensões finitas, nessas porcentagens pequenas. E então a gente se aliena, a gente simplesmente quer dar uma forma de acreditar em alguma coisa. Esta forma de acreditar é a forma de alienação. Acreditar é uma forma de nós procurarmos a validação da verdade para que a gente venha tomar a vida como forma de significado. É uma expressão de nós dependermos de algo para que a gente venha tomar uma palavra como a verdade. Por exemplo, há coisas que você ouve, mas você não acredita. Você não acredita porque parece que aquilo não faz parte de uma base lógica que não se encaixa exatamente como você acha que deveria ser. Então, isso acontece que a gente está naquilo de nós dependermos ainda de coisas externas ou de algumas palavras, algumas lógicas para que a gente tome alguma coisa como a verdade. Mas existe um nível onde a gente não precisa, a gente realmente transcende esta estrutura, esta forma de entender, esta necessidade, ou seja, esta dependência de verdades, de coisas que vão nos dar um sentido na vida. Então, quando a gente ouve sobre alguma coisa e a gente não acredita, isto quer dizer que você ainda está limitado em uma crença, você está limitado em uma verdade individual. Você precisaria transcender. Por que você está preso? Por que você está simplesmente em uma verdade individual?
porque você ainda não é livre em altos níveis, porque você ainda não alcançou uma liberdade onde você transcende a si mesmo. Você deve transcender a sua forma de pensamento, a sua própria mente, para que você venha acessar um plano onde não existe aquela barreira, não existe aquela limitação. Esta forma de limitação é uma expressão de nós vivermos no ego, vivermos em nossos hábitos, viver em conceitos que a gente tem sobre a vida, em nossas próprias crenças. Quando você é alguém que julga uma crença, ou seja, uma religião contra a outra, e você acha que a religião de outro é verdadeira, ou seja, a sua religião é verdadeira e a outra é falsa, é porque existe esta limitação, esta crença. Esta crença está limitando a sua visão sobre as coisas. Você precisa perceber que a verdade ele é incondicional. Esta forma de incondicional é a expressão de liberdade. Então, o que quer dizer sermos seres incondicionais? Na verdade, ele surge em nós quando a gente alcança a liberdade. É quando você para de julgar, é quando você para de criticar. Quando você para de criticar ou julgar, é porque você transcendeu, é porque você já é livre. Você não está preso em uma crença individual, você não está preso naquilo que você simplesmente acharia de verdade, porque você vai acessar uma verdade incondicional, uma verdade que está em todas as coisas, uma verdade que está em tudo, em todas as pessoas. E é isso que governa todas as coisas. Este é o estado de Deus. Esta é a consciência crística. Esta é a energia crística. Esse é um princípio de nós caminharmos rumo a Cristo. Ou seja, a consciência crística está dentro de todos. Mas quando essas pessoas ainda estão presas em crenças, em alienação, em seu próprio conhecimento, a partir deste momento, esta pessoa se distancia de este estado crístico, de esta consciência crística que está dentro dele, porque está preso em crenças que acha que é simplesmente a verdade. Você precisaria ir além de tudo que você sabe, ir além de tudo que você entende. Então, neste nível, a gente já acessa uma inteligência infinita. Esta inteligência infinita é a inteligência divina, é aquilo que está governando todas as coisas. Então, a sua forma de enxergar a vida, na verdade, vai ser muito mais diferente. Sua forma de enxergar as coisas, entender as coisas, levar as coisas, vai ser muito mais diferente, porque a sua visão ele estará fora de aquilo que o mundo vê, vai estar fora de tudo aquilo que as pessoas já têm um conceito, a forma como as pessoas já levam as coisas. E a partir dali, onde você já se torna alguém que não se encaixa em um meio, porque a sua compreensão foi muito mais além da lógica, foi muito mais além de uma inteligência lógica humana. Você transcende a consciência do mundo, a consciência de algo comum, de padrão, de sistemas. Este é o caminho do despertar, o caminho da auto-iluminação, para que a gente venha acessar uma consciência mais livre, uma expansão da compreensão sobre todas as coisas. Então, existem várias expressões sobre a liberdade. A liberdade, uma vez que não é exatamente aquilo que a gente acha sobre nós fazermos as coisas quando a gente quer, mas na verdade é sobre nós termos um autodomínio sobre o bem e sobre o mal. Você transcende ele. Você transcende a dualidade, você transcende todos esses termos e você se depara com a expansão da vida, você se depara com a expansão, com a vastidão do universo. Essa expansão é um lado onde a gente acessa a existência. Quando se trata de existência, quer dizer algo que não está dentro do tempo e não está dentro do espaço, não está dentro de toda essa forma de nós entendermos a vida, de nós levarmos as coisas. Essa forma de existência é como se fosse algo expansivo, algo que
dentro de nós é expresso como o segredo. Este segredo que a gente tem é como se fosse que a gente sente algo oculto, algo que não foi terminado, algo que parece que falta alguma coisa em nós. Essa é a expressão da existência do infinito, ou seja, o nosso lado infinito, que na verdade ele tem a ver sobre nós não estarmos dentro do corpo, nós não estarmos dentro do tempo e do espaço. A gente transcende todos esses termos e a gente percebe a nossa verdadeira essência. Então, como que seria um Deus? Seria esta própria liberdade. Esta forma que transcendeu o bem e o mal e já tem um domínio completo sobre si mesmo. Já tem um domínio completo sobre a sua consciência, os seus desejos, a sua própria expressão. Já está totalmente consciente do corpo, da mente e do espírito. Então, essa é a expressão de liberdade. Nós estamos nesta consciência. Estamos conscientes das coisas. Quando a gente está consciente das coisas, a gente, na verdade, está colocando a luz na escuridão. Esta forma de nós colocarmos a luz na escuridão já é a expressão de nós entendermos que a gente está integrando o bem e o mal. A gente está integrando a luz e a treva, porque nós somos constituídos da luz e das trevas. Se a gente eliminar um deles, a gente já é um ser incompleto. A gente se torna um ser mortal, porque a eternidade é uma expressão de integração da dualidade. É a transcendência da dualidade, transcendência da matéria. Transcender todos esses termos que a gente acha que estão separados e a gente acessa o lado onde existe a unidade de tudo. Esta unidade de tudo é aquilo que é chamado de amor. Só que este amor não é sobre um afeto, é sobre um estado que está conectado com todas as coisas. A gente está transcendendo o ego. É quando eu percebo que você é uma versão de mim mesmo. Simplesmente foi expresso dentro de um tempo específico, uma consciência específica, para que eu venha entender muito mais sobre mim mesmo, para que eu venha entender as diferentes partes de mim mesmo. Então, neste momento, eu já me torno alguém livre, alguém que já não é alguém que está preso simplesmente em mim, mas percebe as outras coisas, as outras versões, os outros universos, as outras formas de consciência e neste momento isso já é uma expressão de liberdade. Então como que a gente leva a liberdade, como que a gente estaria vivendo a liberdade? Isso está em você fazer o que você faz e sem haver um julgamento, sem haver uma expressão de culpa. Porque quando você está culpando a si mesmo é porque você não tem a consciência do que você está a fazer. Isto porque existe um medo em você. Então, a plenitude ele está em ser alguém resolvido. Só que ser resolvido é uma forma de nós conhecermos a plenitude da verdade. Conhecermos este lado da vastidão. Só que esta vastidão, uma vez que é como se fosse um lado amplo, um lado onde as coisas são desconhecidas. É por isso que as coisas fazem sentido, porque o lado do desconhecido é o lado da liberdade. Essa liberdade e a expansão é onde as coisas não estão presas, não estão definidas. É o lado do infinito, é o lado da existência, é a origem de onde emana todas as coisas. Tudo que emana de este plano de existência, ele faz com que as coisas sejam conhecidas. E então este conhecido já é a matéria, já é tudo que a gente tem como a matéria. Este plano físico, onde a gente se identifica com o corpo, a gente se identifica com todas estas coisas, enquanto que a gente precisaria transcender. E quando a gente está preso nesta dimensão de matéria, a gente não vive com domínio, a gente não
se torna um ser imortal, ou seja, a gente não alcança a eternidade. A gente não acessa o nosso lado onde a gente é eterno. Como se fosse que a gente diminui o nosso estado infinito para se limitar nas coisas que são mortais, as coisas que são passageiras. Essa é a expressão de verdades individuais, verdades que estão limitadas em um termo de crença, em um termo onde a gente depende de algo para acreditar. Em algo desconhecido, algo que parece que está por detrás de todas as coisas. Só que esta coisa, ou este termo que está por detrás de todas as coisas, é o lado do segredo. O lado do segredo é o lado da vastidão, o lado do desconhecido, é o oculto. Então, esse oculto, a gente já tem uma expressão, é como se fosse a escuridão. Tudo que está na escuridão, a gente não sabe exatamente o que está na escuridão. Então, ele se torna desconhecido. E a partir dali, onde a gente precisa tirar uma lanterna e iluminar o que está na escuridão. Então, essa forma é já um princípio de nós irmos caminhando na evolução de autoconhecimento, conhecendo a verdade, conhecendo as verdades que governam todas as coisas, as verdades que constituem o nosso ser, constituem tudo aquilo que a gente... Então, essa forma de liberdade, já saltando em uma outra fase, já é uma forma de nós estarmos no bem e no mal. É o conhecimento do bem e do mal. Você já pode ver a expressão da história onde a serpente ele engana a mulher. Quando a mulher foi enganada sobre o fruto proibido, dizendo que se comesse daquele fruto seria como Deus. Então essa expressão ele foi dado, a gente já tem, ou seja, isso foi revelado depois de comer do fruto proibido, os olhos se abriram, conhecendo, ou seja, tendo o conhecimento do bem e do mal. Exatamente essa é a expressão de Deus, é o conhecimento do bem e do mal. Só que a forma de você levar isso, se você tiver aquela força de você estar na plenitude entre o bem e do mal, já é a expressão de Deus, é a expressão de unidade de nosso ser divino. Isso tem a ver com você ser livre sem a influência do bem e do mal. Você governar, você dominar as coisas, você ser alguém que está mergulhado na vastidão do oculto, do obscuro, do mal, e você saber viver dentro dela com a luz. Então, é isso que nos faz sermos seres de luz. Nós conhecermos o lado negro de nós mesmos e podermos se integrar àquela escuridão. Essa forma de integração com aquele mal é a expressão de nós vivermos situações de provas onde as coisas, as dores, as dificuldades, eles moldam o nosso ser. Tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, que a gente conhece como uma dificuldade, como uma dor, é a expressão de evolução, porque a dor é aquilo que provoca a evolução no ser do homem, em nosso ser, porque é a forma de nós sermos remoldados para nós voltarmos para a essência, largarmos as coisas materiais e se tornar seres livres, seres que não estão presos em todos esses termos materiais, não estar apegado a conhecimento egoico, ou seja, você está preso no seu ego. Você ser livre de tudo que você acha que você é e se entregar na vastidão, se entregar ao desconhecido. É ali onde se encontra a verdade. Se você quiser a segunda parte deste vídeo, deixe no comentário que eu vou poder revelar, compartilhar, desvendar mais segredos sobre esses assuntos que eu ainda tenho muito mais para poder
compartilhar com você e melhorar a sua forma de visão, a sua forma de enxergar as coisas. E você se tornar um ser realmente que tem o poder necessário para afetar as coisas, mudar a sua realidade, entender os verdadeiros conceitos de vida, daquilo que a gente é. Então, estamos juntos, nos encontramos em próximo vídeo. Seja alguém livre.